Por quê? Tá de aparelho? Ah, você tirou? Ah, quando você começou a estudar, você tinha aparelho? Tinha, né? Eu tenho que voltar a usar. Não vou tá voltando. Caraca, que isso? Não, mas não tá conectando. Mas você tinha quantos anos? Nossa, caraca, nossa, tadinho, caramba. Pessoal, vamos lá então? Falar sobre refatoração de código. Bem, esse tópico eu vou estar utilizando como livro-texto o livro de Engenharia de Software Moderna do professor Marco Túlio Valente, professor daqui da UFMG, tá? É um livro online, vocês podem acessar e ter um conteúdo na íntegra, né? Obviamente, para a aula aqui fiz algum resumo, mas, né, leiam para vocês terem acesso ao conteúdo na íntegra, né? Bom, primeiro sobre a parte de teoria, falar sobre refatoração, né? Então, o que que vai motivar, o que é e como fazer isso, né? Bom, refatorar, não sei se já remete o termo refatoração, talvez por motivos óbvios, fácil de entender, mas refatorar é a ideia de melhorar. Refatorar é isso, melhorar. É refazer algo que já tem pronto. Só que nesse refazer algo que já está pronto, a gente vai focar no quê? A refatoração não é para corrigir alguma coisa que está dando errado, algum bug ou alguma falha que está apresentando um sistema. Não é isso. A refatoração a gente vai refazer código, mas não quer dizer que o sistema não esteja funcionando. Muito pelo contrário. O sistema está funcionando. Então, a gente vai refatorar, a gente preza por manter o comportamento, no entanto, a gente escreve um código melhor, certo? É isso. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Então, você pode implementar um método somar, e que tem 2 parâmetros, e lá no seu corpo de método você está criando a variável que está pegando os 2 parâmetros, e depois criando uma segunda linha com return a variável. Vai continuar entregando o resultado? Vai. Mas a gente pode refatar o quê? Para eliminar simplesmente uma linha. Ao invés de você criar uma variável, já coloca o return direto com 2 parâmetros somando. Pronto. Entenderam a diferença? Refatorar, a gente modifica o código, no entanto, continua preservando o comportamento, beleza? E aí, das motivações é a etapa de manutenção. Podem existir vários momentos, no processo de desenvolvimento que vão influenciar numa má codificação do código. Às vezes você está no processo de protótipo, e aí, por diversos fatores, continuou o código do protótipo para o sistema final. E aí detectou uma melhor forma de reescrever aquele código para melhorar a compreensão, melhorar a documentação, enfim. Então são diversos fatores, né? Pessoas novas que entraram na equipe codificaram sem um determinado padrão e tem um nível inferior de senioridade e que ficou um pouco a desejar no sentido de compreensão daquele código, né? Então, são vários fatores, né, que vão motivar a realizar a fatoração. Um deles é realizar a manutenção, né?
no processo de manutenção. Então, no processo de manutenção, é detectada oportunidade de refatorações, então é utilizada a refatoração, ok? Então, então, por essa introdução, a gente pode entender a refatoração ou refactoring, ele tem o objetivo de transformar o código para melhorar a manutenibilidade, tá? Claro, um dos indícios de melhorar a manutenção, ou seja, melhorar a manutenibilidade, é melhorar a compreensão, a leitura do código, por nós seres humanos e até talvez pelas IAs, né? Então, o que vai caracterizar a refatoração é melhorar o código, no entanto, preservando o comportamento, beleza? Bom, e quando aplicar a refatoração, quando for difícil de entender ou testar, modificar o código. Então, está enfrentando alguma dificuldade de compreensão, de teste, e no próprio ato de modificar o código, é uma boa oportunidade de fazer a refatoração, tá? E também isso é natural, tá? Os softwares, sistemas hoje que são utilizados por um grande volume de pessoas, naturalmente eles estão em constante evolução. E é natural, por estar sempre evoluindo, ter algumas implementações que não são tão, não são boas do ponto de vista de compreensão, de testabilidade. E aí, por essa característica inerente da manutenção, ocorre-se essas implementações não tão boas, e aí com isso então há o processo de refatoração, né. Inclusive até as IAs fazendo, né, pode-se surgir oportunidade de refatoração, e aí pode ser por N fatores. Talvez foi um comando, que não foi descrito da melhor maneira possível, então o seu prompt ele foi muito genérico, então talvez implementou e não tem um código de qualidade do ponto de vista de testar ou de compreensão humana também, ou até o tipo de modelo. Talvez o modelo não foi um modelo tão bom, não tem uma performance tão boa no propósito no qual você utilizou para codificar aquele trecho, aquela unidade de código, beleza? Então, até a utilização da IA, continua-se o processo de refatoração, como falei, por N fatores, tá? Existe um livro, esqueci o nome, acho que é Clean Code, se não me falha a memória. Tem um livro que traz o catálogo com diversos tipos de refatoração. E aí, inspirado no livro e texto que eu trouxe para vocês, Engenharia de Software Moderna, eu trago para vocês alguns, para vocês terem uma noção, tá? Do que seria refatoração, como identificar e qual que seria essa solução da refatoração. E aí eu trago para vocês alguns de métodos, três de métodos e duas de classes e nomes, tá? Primeiro que eu trago para vocês é a extração de método, ou extract method, que o objetivo é extrair um trecho para um novo método com um propósito explícito, tá? Então, vamos entender aqui, eu tenho uma implementação, então abstraio, eu tenho um método aqui, imprimir relatório, que tem um parâmetro pedido, e aqui eu tenho uma linha que está fazendo uma execução que vai retornar um total. E aqui embaixo eu chamo println com este total, beleza? E aí qual que seria a solução? Então isso aqui antes, então isso aqui foi uma implementação, não tão eficiente, do ponto de vista de refatoração. E o que que seria o ideal na refatoração? Que isso vocês vão ver num dos princípios Solid, é de ter classes e métodos bem coesos, ou seja, cada classe com o seu método também, eles devem cumprir uma única responsabilidade. Então, antes, em um método, eu estou fazendo um cálculo do total e outro método eu estou exibindo esse resultado. Qual que seria o ideal? De eu ter dois métodos separados, um método só para calcular
e outro método para mostrar isso em tela. Logicamente, pessoal, isso aqui é uma abstração, tá? No sistema real não vai ter só cada método aqui, vocês podem ver que tem uma linha só, né? Aqui está em 3 para ficar melhor a leitura, né? Mas isso aqui é uma linha só. Tanto é que vocês podem ver que tem um ponto e vírgula aqui. Então, qual que seria a refatoração? Do ponto de vista de extração de método. Você vai verificar um método se ele faz muitas coisas além da sua responsabilidade. Vocês podem ver aqui, o nome do método é imprimir relatório. Só que o método imprimir relatório, além de mostrar o resultado, ele está calculando também. Não, não. O método ele tem que ter uma responsabilidade bem definida. Se é para calcular, método para calcular. Se é para imprimir, método para concluir. Beleza? Então, extração de método. Você extrair as implementações que estão em um método só, dividir em vários métodos. É só isso. Entendeu? Conseguiu pegar? Quando eu falo comportamento, é logicamente que o chamamento vai ser diferente, né? Agora, antes você chamava só um método imprimir relatório e calculava e já imprimia. Agora não, agora eu tenho que fazer dois chamamentos de métodos. Uma linha que chama o calcular e salva isso numa variável e a outra linha para chamar o método imprimir relatório passando o objeto pedido. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza. O outro, que é inline method. Como é que eu poderia traduzir? Aqui está em português? Não, método incorporado. Seria mais ou menos isso aí, tá? Qual que é o objetivo? Incorporar o corpo de um método pequeno em seu ponto de chamada. Tá, o que isso quer dizer? Deixa eu lembrar aqui que eu fiz na segunda-feira. Tá, aqui é um pouco. Esse aqui é ao contrário do método de extração de método. Com extração de método, a gente tem um método, a gente vai dividir em vários. Aqui é o contrário, eu tenho vários métodos que não tem necessidade deles existirem. Então, faz sentido de eu reduzir tudo em um método só, tá? É isso que quer dizer, beleza? Então, vamos lá. Exemplo, eu tenho um método que, que tem um desconto padrão, certo? Calcula esse desconto. Recebe um total, retorna total vezes uma porcentagem aqui, tá? Que refere-se a 5%. Essa conta aqui vai retornar 5% do valor total, ok? Depois, o método preço final. Recebe o total e vai mostrar o preço final já com desconto aplicado, ok? Então, um método calcula o desconto e o outro método apresenta o valor final já com desconto aplicado. E qual que é a ideia aqui? Após a refatoração, tem um único método que calcula o desconto já retornando o preço final, tá? Aí eu vou abrir um parênteses. O ato de refatorar não existe um gabarito, tá? Toda vez que tiver alguma coisa similar a isso do domínio de desconto, toda vez que apresentar isso, você tem que aplicar essa forma de implementar? Não, não. Eu só estou trazendo um exemplo, tá? Talvez como um sistema ele está construído, por exemplo, talvez tem vários tipos de descontos. Então, como vocês podem ver aqui, o desconto ele já está definido. Tem como mudar aqui, entendeu? Então, se você tem um domínio que você vai precisar de manipular vários tipos de descontos, talvez essa forma aqui não é mais apropriada. Aí resta você analisar qual que é mais apropriado, tá? Então, de novo, só estou mostrando o que é. E aí você tem que analisar qual o melhor cenário para você implementar isso, ok? Então, enquanto que ele pega um e divide em vários, este aqui ele pega vários e coloca em um, ok? Agora, lógico, tem que fazer sentido, tá? Beleza. Este move method é mover um método para a classe
cujos dados e serviços ele mais utiliza. Então, o que acontece aqui é uma mistura. O que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, eu tenho essa classe pedido, que tem um atributo cliente, que tem um atributo total. E eu tenho um método calcular desconto. Com isso, eu já identifico, poxa, eh, se eu tenho aqui a classe pedido, não é? E eu estou me relacionando com o atributo cliente, talvez não faça muito sentido colocar o cliente como atributo e chamá-lo aqui, ó, tá vendo? Return cliente, sei lá, se for VIP, né? Vai fazer esse tipo de cálculo aqui, tá certo? Então, qual que seria o ideal? Ideal eu eh, segregar agora, aqui é um pouco diferente. Antes, aqueles 2, a organização era entre métodos da mesma classe. E aqui eu identifiquei o quê? Oportunidade de segmentar, criar métodos que estejam mais a ver com a classe que foi definida, ok? Então, aqui antes eu tenho essa classe pedido com esses atributos e método. Aqui agora eu tenho a classe, desculpa, a classe cliente, no qual aqui eu coloco só a lógica. A lógica. Então, a lógica para cliente, né, para aplicar desconto, faz mais sentido eu colocar essa lógica lá no cliente, que eu posso ter outros tipos de aplicação de desconto. Pode ser, posso ter a classe cliente, sei lá, classe produto, enfim, né, posso ter várias classes. E aí entendeu-se que, para otimizar o entendimento, ao invés de eu colocar essa regra de negócio de de desconto de cliente dentro de pedido, eu defino: olha, se desconto é para cliente, eu defino essa regra de negócio de desconto na classe cliente, certo? E aí fica mais fácil de eu manipular pedido. Então, em calcular desconto, eu só chamo o método de descontar de cliente e passo o total. Quem vai calcular o desconto não é o pedido, tá certo? Sim, o cliente, o método que está em cliente, porque lá no método cliente eu já defini na regra de negócio já definido. Entenderam? O comportamento final, lógico que se a gente faz alguma modificação no método ou na classe, logicamente os trechos de código que vão chamar, eles vão modificar também. Mas quando eu falo comportamento, é o resultado final. O resultado final continua. Esse código e este, para o usuário, para o pedido, para o usuário final, vai dar o mesmo resultado. Qual que é a diferença? Aqui é a diferença em tempo de desenvolvimento, beleza? Aí a diferença faz na equipe, enquanto está desenvolvendo, beleza? Tranquilo? Beleza. Bom, outro exemplo de refatoração é o Extracted Class, que é a extração de classes, né? Então, qual é o objetivo? Separar responsabilidades coesas de uma classe em uma nova classe. Então, veja bem, eu tenho esse, né, contra-exemplo. Então, eu tenho essa classe pessoa, que tem esses atributos. Então, é um toy example, tá? Eu tenho aqui 4 atributos: código área fixa e o telefone fixo. Eu tenho outro atributo, código da área do celular e depois o telefone celular, correto? Tem uma forma de implementar. Qual que seria a refatoração do ponto de vista de extração de classes? Eu criar uma outra classe e definir, os atributos que estão mais coesos com cada classe. Então, qual que foi a estratégia aqui? Ao invés de eu ter, né, atributos que vão referenciar a atributos isolados, né, tanto para a área quanto o tipo de telefone, o que que eu fiz? Eu criei uma classe
e iPhone, e lá na pessoa eu criei 2 tipos de fones, podem ver aqui 2 tipos de fones, possuem o mesmo tipo, no entanto, o papel ele é diferente. Ele vai ser um telefone fixo, e o outro vai ser o telefone celular, certo? Então eu deixei mais coesa a minha implementação, correto? Então, a forma até de realizar a manutenção assim vai ser muito mais fácil, ok? Então no Strategy Class, a ideia é de ter classes mais coesas, de limpar a classe. Implemente a classe de forma que reflita a sua responsabilidade, ok? Até aqui, ok? Tá dando para entender a ideia? Beleza. Rename. Acho que tá no último já. Tá no último. Vamos lá. Rename. Renomear, né? Dar a um elemento de código um nome mais claro e significativo. Acho que isso dispensa comentários, né? Eu acho que é um dos mais um dos tipos de refatoração mais fáceis, né? Você vê lá, alguém implementou uma variável chamada XPTO. Pô, o que é variável XPTO? Troca o nome da variável XPTO para alguma coisa que dê sentido para a pessoa e que entenda o que está sendo feita no código. É simples assim, né? Então dei aí acho que dá até para adivinhar, né? Mas talvez é melhor ir para a próxima oferta, né? Colocar valores, sei lá, XPTO, sei lá, ABC 123, né? O que significa XPTO, né? Não dá para dá para entender. Sim, é o total, né? Então, e total também, né? Então, assim, talvez aqui dá para a gente entender que é um cálculo, mas dependendo da classe, podem ter vários tipos de cálculos. Aí, como é que eu vou identificar qual é o cálculo, né? Então renomear isso, é você colocar um nome mais sugestivo, que dê mais clareza no entendimento para o ser humano, né? E para a IA também. A IA talvez pode não entender, pode até entender, mas talvez vai ficar no loop que vai gastar mais token tentando entender, certo? Então aqui a refatoração é renomeia de cálculo para calcular desconto e total para total com desconto. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aula VIP, não é? Bom, já que a gente está com tempo, vamos para a próxima aula então. Eu já deixei, eu já deixei preparado. Tá, então vamos fazer o seguinte então. Deixa eu, porque eu fiquei de fazer isso agora. Tá. Nossa, pensei que eu não tinha gravado a tela. Tá, mas deu certo. Vamos lá. Tá, eu fiquei de fazer isso e eu esqueci. Vou tentar fazer aqui agora, tá? Vamos lá, deixa eu usar o outro aqui. Tá, espera lá. Para isso aqui, tá. Falou, valeu. Deixa eu fazer um negócio aqui. Falou.
Deixa eu tentar fazer um teste aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, vamos lá. Olhando assim, tá. Vou apresentar alguns códigos e aí vocês recorram aos slides também, tá? Mas vão tentar identificar qual é o tipo de refatoração e como poderia melhorar, né? Então aqui tem a classe processador financeiro, tem um método que calcula e imprime o relatório do pedido. Então, método que calcula e imprime o relatório do pedido. Vamos lá, calma aí. Tem o nome do método P, aí tem implementação aqui, beleza? Tá, implementação. E aqui é outra classe, item, tem esses atributos, item, tá, get nome, nome, get preço, get quantidade, beleza, pode falar. Primeiro aí aquele extrato. Como é que é? Method. Qual o primeiro? Esse aqui? Você tem processador financeiro. Desce aí a negócio. Verdade, sobre. Isso. Ah lá, ele tá. Você não me colocou esse? Só de não. Também. Pode ser meio. Tem vários, tá? Pode ser que alguns códigos tenham mais de um. Mas é porque, olha lá, ó, o método que calcula e imprime, eu faria um só para calcular e outro só para imprimir. Exato. E também o rename. A gente tá muito bom, né? Tá vendo? Isso aí. Deixa eu ver outro aqui. Ué. Você vai lá atrás e pensar se estimular nele. Eu só faço. Vamos lá, vamos ver se vocês estão craque aí. Voltou aí? Tá, então tem a classe conta bancária, atributo número conta, saldo, aqui dados do endereço do titular acumulados dentro da conta bancária. Aqui é construtor, ok. Método que calcula a taxa de entrega de talão de cheques. Note que esse método só utiliza os dados de endereço e nada da conta bancária.
E o método formatar endereço completo. E outras informações que são relevantes aí. Segundo, que é Inline method. por causa desse daí, ó, que são calcular a taxa de entrega, tamanho de cheque, isso aí depois colocar ele junto. E o outro lá, que quando tem muitos assim, ó, tipo rúcula, número, cidade, CEP, Hum. aí você pode colocar no outro. Não, foca foca na ação. Não precisa lembrar do nome exato. Foca na ação. O que que você faria aqui? Colocar aí No segundo. outra classe com rua, número, cidade, CEP. Chamado o quê? Tá. É isso que você falou, é extract class, é extração de classes, é criar uma outra classe para tornar a outra mais coesa, né, que é a conta bancária. Porque está envolvendo muito tanto coisa de conta bancária e também muito detalhe de endereço, então abstrai, não é? Certinho, Qual o primeiro que você falou, inline method, que é o quê? ele é bem que você falou, parece que isso não tem não. Tá. Mas o primeiro você quis fazer o quê? Eu não entendi. Método que calcula a taxa e tal. Ah, tá. Esse que calcular a taxa de entrega, por Hum, ele, junto com, tipo, dados do endereço titular. Que aí ele já vai e já dá o endereço total. tá. Então você está querendo dizer que moveu calcular a taxa de entrega para a classe endereço? É Não, isso? o endereço, calcular a taxa de endereço aqui, né? Esses dois aqui juntos. O endereço. Então, Tá. Então, calcular, deixa aqui. fica dentro do endereço. Ah, fica dentro de endereço. E formatar endereço também? Endereço Tá. e conta bancária e conta bancária. Então, é isso. Eu acho que acertaram, vamos ver. Mover o método e também criar uma classe. Show de bola. Mais um. Mais um, vamos lá. Vamos lá. O que você vai dar ideia? Tudo jóia? Se eu posso dar informação? Sim. Eu parei. Eu sei se eu uso no site. Eu lanço no site. Não, gente. Não, olha aqui. Olha aqui que eu me sonho azul. Vocês têm que usar. Não, é onde mesmo. Ele sai de São Pedro. Porque São Pedro da Bahia também é assim. São Paulo. É, só que viu? Você tem que usar esse aqui, ó. A saliva. Só porque eu falei com ele, meu amor. Eu só olho pra internet aí, não precisa de ser que tava com eu não vou não, meu filho. Você sabe que eu vou ter que dormir no chão lá, né? Tá? Então vamos, vamos. Vou nada, eu também tenho um. Você vai perder seu ônibus. Tchau. Tchau. O número da. Mas ele tá bom, hein? É. E mesmo, você vai bem.
Tem alguém aí? Ah, Miguel? Eu te só que você sabe, eu acredito. Fiquei inventado de surpresa no dia. Deixa eu no celular. Ah, eu não sei, tirar a mão. Desculpem a interrupção. Não, tá liberado, vocês acertaram bastante coisa, tá